Olá pessoal, me chamo José Pires e venho através desse canal Papo de Grão trazer uma série de vídeos, série de conteúdos para vocês, abordando vários assuntos que eu estou chamando, de uma temática maior de engenharia de grãos. Minha ideia com esses vídeos é fazer uma abordagem técnica, mas de forma didática, não me ater a termos extremamente técnicos para explicar muito dos processos, muito das dinâmicas que fazem parte da governança de um armazém, de uma fazenda, explicar em detalhes, de forma aprofundando na área de engenharia, mas mais uma vez, sem entrar tanto no discurso técnico, sobre vários aspectos que se fazem presentes dentro de um armazém, dentro de uma fazenda, desde o momento que você recebe esse grão dentro de uma unidade, passando pelo processo de beneficiamento, armazenamento e até a retirada desse produto. Devido à escassez que a gente tem de material, de conteúdo sobre essa temática, estou fazendo essa série de vídeos e por isso, conto muito aí com você para que deixe seu like, ao final do vídeo e também não deixe de se inscrever nesse canal, porque dessa forma eu consigo chegar em mais pessoas, e também é um combustível para que eu continue produzindo vídeos dessa natureza. Bom, dentro de engenharia de grãos, a gente tem uma série de itens que podem ser explorados e serão explorados aqui dentro desse canal. Bem, então a escolha dessa tela inicial aqui não foi à toa, porque de fato a gente tem um universo gigantesco, cada bolinha desse aqui como se fosse um tema específico a ser abordado. E quero, claro, dentro dessa série de vídeos, fazer uma abordagem e explicar situações que envolvam, e trazendo uma fundamentação para cada um dos temas que forem sendo abordados. Tudo bem? Então, para início, gostaria de já trazer logo de cara, um tema que gera bastante debate, gera bastante dúvida, uma vez que, querendo ou não, é o processo mais complexo que a gente tem dentro de um armazém, que é a parte de secagem de grãos. Claro que, de novo, quero trazer aqui dentro do canal vários vídeos sobre outros temas, desde manutenção, projetos, dimensionamento de equipamentos, investigação de causas raízes, ferramentas de melhoria contínua. Mas hoje, já de cara, quero trazer essa temática porque entendo que vale a pena, não só um aspecto técnico, mas até funcional, da importância desse processo de secagem de grãos, o porquê que ele se faz necessário. Então, dentro dessa série inicial de vídeos, quero justamente ajudá-los a responder essas três perguntas. Por que é necessário secar o grão? O que é o processo de secagem, em si? Quais os principais pilares do processo de secagem? Então, veja que aqui eu quero abordar desde uma visão mais generalista, visão mesmo de negócio, por que se faz necessário ter esse processo de secagem em si, e uma vez entendendo o porquê, numa visão de negócio, como operacionalmente eu consigo otimizar esse processo de secagem. Para que eu consiga otimizar algo, é necessário que eu entenda os fundamentos, aquilo que está por trás, de determinado fenômeno. E é isso que eu quero explorar aqui com vocês. E a expectativa é que ao longo, dos próximos vídeos a gente consiga responder essas três perguntas. Bom, dando seguimento, acho que o primeiro ponto fundamental é entender o conceito, de secagem de grãos. Então, de forma bem sucinta, secagem de grãos nada mais é do que a retirada do teor de água de dentro do grão, por meio natural ou artificial, com a finalidade de se prolongar por maior tempo o período de armazenamento de forma segura, sem perdas sensíveis da qualidade desse produto. A transferência de água de dentro do grão para o ar em forma de vapor. Então, aqui só desse conceito, de forma sucinta, a gente já consegue pegar alguns itens chaves, e é a partir desses itens chaves que eu quero fazer uma exploração, um aprofundamento para que já fiquem claros alguns tópicos e com isso já consigamos responder parte daquelas três perguntas iniciais. Tudo bem? Então, iniciando aqui pela primeira parte, retirada do teor de água de dentro do grão, como a gente acabou de ver no conceito. O que é esse meu teor de água, que é o mesmo teor de umidade? Então, ele é um cálculo simples, bem simples mesmo, onde a gente tem a massa de grão, a massa de água, desculpa, que
está presente dentro desse grão, dividido pela massa total desse grão. Né? Aqui eu coloquei o conceito de amostra, mas amostra você pode ter desde um grão, desde um punhado de soja, um punhado de milho, mas aquilo que você define como amostra, né, a gente tem ali a massa total, né, que você pesa numa balança, e você tem a quantidade de água que tem dentro daquela sua amostra. Né? E como que a gente sabe, né, esse total de água, né, já que você não consegue separar essa água nessa, nesse processo, né, para saber o teor de umidade? Hoje a gente tem, né, dois processos aí que são os mais usuais. Né? Um que é feito em laboratório, com estufa, onde de todos os métodos esse é o mais confiável, já que você pesa essa amostra no início, coloca dentro da estufa, né, tem toda a metodologia de como fazer, temperatura, o tempo que deve ficar isso, e depois você retira essa mesma amostra e pesa no final. A diferença é a água que se evaporou, né, a água que foi retirada dessa sua amostra. Então você faz esse cálculo, né, desse teor de umidade dessa forma, dividindo essa massa de água pela massa total da sua amostra. E aí multiplica ao final por 100 para que o resultado seja em percentuais. Né? Então, quando a gente fala em teor de umidade, teor de água, é sempre um número em percentual. Claro que esse é um processo que ele é o mais direto, é o mais confiável, só que para um ambiente industrial, né, para um ambiente onde você tem vários volumes acontecendo, né, você tem um fluxo de produto relativamente alto acontecendo, não é o caminho mais adequado. Então, por isso que a gente tem hoje equipamentos que fazem essa leitura dessa água de forma indireta. Então, através do, da estufa, né, você tem ali a retirada de água, de fato. Né, você vê a diferença disso acontecendo no peso da amostra. Já o que a gente tem hoje a nível comercial, são equipamentos que também têm um nível de confiança elevado, né, passam por testes de calibração e inclusive a validação do Inmetro para esses equipamentos, eles fazem uma leitura de forma indireta, onde você também coleta uma amostra, coloca dentro de um aparelho e ele faz uma leitura, né, de condutibilidade dessa amostra, que com base no que o fabricante ele tem essas curvas de ajuste, ele determina, né, para determinado teor de água, a curva dessa condutibilidade, né, dessa condutibilidade elétrica, deveria ser tanto. Né? E aí, com base nessa leitura, né, do que a minha amostra está apresentando versus o que ele tinha de expectativa, ele me diz qual é esse teor de umidade. Então, é um teste relativamente simples, né? São equipamentos bem robustos e já bem disponíveis no mercado também, né? Uma série de fabricantes que fazem. Não é o mérito aqui desse vídeo a gente explorar tanto esse tópico, mas é algo que podemos falar em um outro momento, mas de uma forma geral, hoje a gente tem aparelhos que fazem essa leitura de forma indireta, tá? Então, claro, né, que aquilo que é indireto, ele tem um nível de confiabilidade menor do que aquilo que é direto, né? Então, mas ainda assim ele tem um alto nível de, de boa aceitação e de confiabilidade, tal, é que ele é utilizado para transações comerciais, tá? Então é dessa forma que a gente calcula o teor de umidade hoje, né? Falando a, a nível de aplicação industrial. Você coleta uma amostra e essa amostra vai para dentro de um equipamento, né, desses aparelhos que existem hoje no mercado, claro que validado, né, por Inmetro, e ele faz esse cálculo, tudo bem? Só um pequeno parêntese que aqui, né, vários momentos, e é bom explicar isso nessa fase inicial, que engenharia de grãos, mas vamos abordar muito, né, esses grãos trazendo exemplos de soja e milho. São os dois principais produtos que hoje a gente tem sido utilizados, né, no Brasil, mas de uma forma geral vou trazer muitos exemplos envolvendo esses dois produtos. Então, equipamentos que têm um comportamento muito similar em determinados momentos, mas os conceitos gerais, tudo aquilo que é aplicável, né, sobre o fenômeno de secagem, ele é aplicável para todo e qualquer processo. Tá? São conceitos que têm uma abrangência bem ampla. Só que, claro, né, você sempre, para cada produto que for trabalhar, tem que entender a particularidade que está associado a ele. Claro que o fenômeno de secagem ele é comum a todos, só que
a esses detalhes, essas particularidades que fazem parte aí de qualquer processo, né? Qualquer produto que a gente vai estar manipulando. Tá? Então, esses dados aqui que eu vou apresentar agora, então, o primeiro conceito, né, teor de umidade. Entendi o que faz, como é calculado. Um outro tópico que é fundamental entender, né, depois disso, é saber, ok, sei como é calculado esse teor de umidade. Só que é válido a gente saber que essa água que ela está presente dentro do grão, por mais que você visualmente não enxergue essa água, né, toque nesse grão e não sinta ali a mão molhando, você tem água presente, né, água líquida dentro desse grão. Então aqui a gente tem uma simples representação do lado esquerdo do grão, né, com vários teores de umidade, e aqui do lado direito a gente tem uma seta, né, que aqui eu quero já fazer essa correlação bem de forma direta. Então, aqui esses dados, esses valores aqui intermediários, que eu já vou ler aqui no meio, eles são para o milho, né, mas tem uma similaridade muito forte desses intervalos para a soja também. Então, quais são as informações que a gente consegue tirar aqui? Né? Quanto maior o meu teor de água dentro do grão, de forma líquida, mais fácil é de secar, né, esse grão, mais fácil é de secar, de retirar essa água de dentro desse grão. Então, quanto maior a quantidade de água que eu tenho disponível, mais fácil é o processo de secagem. Quanto menos água eu tenho, mais difícil é de secar. Então, por que isso acontece? A gente tem dois fenômenos principais aqui que justificam isso. O primeiro, né, que você tem mais água disponível, né, quanto mais água tem, né, quanto mais itens você tem, mais fácil é você fazer a retirada disso. E essa água, né, quanto maior você tem ela disponível, ela está mais fraca ligada a cada parte dessa água. Né? Então, as ligações entre as moléculas dessa água, elas são mais fáceis de serem quebradas. Você tem uma ligação muito fraca, e isso, de certa forma, facilita esse processo de roubo dessa água líquida e transformando ela em vapor. Já quando você tem menos água, a água que vai ficando, né, ao final, é a água constituinte do próprio grão, né? É a água constituinte de cada molécula, de cada célula. Então, é uma água que fica muito mais dentro de um sistema de defesa do grão, né? Então é mais difícil você acessar essa água. Então, por isso que é muito mais difícil você tirar, né, essa água quando você já tem um baixo teor de umidade. Tá? Um exemplo bem claro, vou pegando aqui os extremos. Né? Se eu quero retirar 3 pontos percentuais de água com a umidade acima de 27% por cento de umidade, né? Por exemplo, eu quero tirar de 33 até 30. É muito mais fácil retirar esses 3 pontos percentuais do que, por exemplo, retirar de 5 até 2. Né? São diferença de 3 pontos percentuais nesses dois exemplos, só que eu estou numa faixa onde eu tenho muito mais água disponível e o outro eu tenho uma região que eu tenho muito menos água disponível. Então são 3 pontos percentuais de diferença nesses dois exemplos, só que em um caso é muito mais fácil e no outro é muito mais simples. Então aqui, né, de forma bem direta, né, bem resumida e sendo específico aqui nesses valores aqui que eu trouxe, maior que 27% de umidade a gente tem chamado de água livre. É uma água que basicamente não tem qualquer força de conexão entre as suas moléculas. Entre 13 e 27% de umidade, a gente tem a chamada de água solvente. Ela já tem uma ligação um pouco mais forte, né? Essa água já faz alguma parte de constituição desse grão, né? Então já tem uma certa dificuldade. Entre 15 e 13% de umidade, eu já tenho a água absorvida, né? Então aqui a água já está bem dissolvida no meio, né? E abaixo de 5% de umidade é onde a gente tem a água de constituição. Né? Então, quanto maior meu teor de umidade, mais facilidade eu tenho de retirar essa água. Quanto menor, mais difícil eu tenho, né? Mais dificuldade eu tenho para fazer essa retirada. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte que eu queria trazer para vocês. Né? Não deixe de seguir o nosso canal e também dar um like nesse vídeo. E na sequência a gente vai continuar, desculpa, explorando os demais conceitos, né? As demais partes do conceito do que é esse meu processo de secagem. Tá bom? Obrigado e vamos para o próximo vídeo.